Boa noite a todos, boa noite a todos do YouTube, boa noite a todos do Facebook. Muito bom estar aqui com vocês novamente para mais uma live nossa, né? Para mais um bate-papo sobre diversos assuntos. Hoje nós vamos abordar aí o que são os ovoides, nós vamos bater um papo bacana. Gostaria que quem estivesse já na live sinalizasse aí se estão escutando, se está tudo tranquilinho, se está dando para ouvir a nossa comunicação, né? Então, se vocês entraram aí, se o som tá bom, se tá bacana, dá um okzinho para mim, por favor, tá? Dá uma boa noite, diz assim, tá tudo bem, tá tudo ok, o som tá bom, tá? Pra gente só ter uma noção de se a técnica tá funcionando direitinho, né? Boa noite a todo mundo, muito bom estar aqui com vocês, mais uma vez conversando sobre a espiritualidade. Eu vou dar uma lidazinha aqui, eu sem óculos não sou ninguém, tá, gente? Tá tudo ok, obrigado, meu bem, obrigado, meu amor, viu? Você é a minha assistente técnica, também só tem tu, viu, Binha? Só entrou tu. Tu tá no Face, entra agora no YouTube. Já que tu entrou no Face, entra no YouTube para dar uma olhadazinha para ver se o som tá saindo legal. Bom, gente, hoje tem um assunto bacana, é o assunto dos ovoides, né? As pessoas têm um interesse muito grande por esse assunto e realmente é um assunto muito palpitante, porque tem a ver com essa questão da obsessão, né? É uma obsessão complexa, nós tratamos essa obsessão na técnica apométrica. É uma das obsessões mais complexas que tem, porque envolve o monoideísmo, né? Quer dizer, a monoideia. As pessoas que têm acoplados em si esses seres, que são os ovoides, que somos nós mesmos, né? São os seres humanos. Na realidade, nós temos corpos, né, gente? Para a gente entender os ovoides, nós precisamos entender a constituição espiritual no mundo tridimensional, né? O homem, o ser humano no mundo tridimensional tem 7 corpos, tá certo? Quando encarnados, naturalmente. Então, ele tem um corpo físico, nós temos o duplo etérico, tá certo? Que é o nosso duplo corpo vital, então a estrutura vital que nos conecta ao perispírito. Aí tem o perispírito depois, ou modelo organizador biológico. Depois do perispírito nós temos o mental inferior, o mental superior, o corpo búdico e o corpo átomo. São 7 corpos. Bom, partindo desse princípio, o que é um ovoide, né? Tem duas maneiras de nós perdermos a nossa estrutura perispiritual. A primeira e a mais recomendável e a natural é através da evolução. A partir do momento em que nós evoluímos e não precisamos mais desses corpos para ter encarnações em mundos tridimensionais, quando não precisamos mais reencarnar pela própria evolução. Boa noite, Málica. Boa noite, Carolina Lavorente. Boa noite. Então, quando nós reencarnamos, né, e que estamos vindo para cá, para o mundo de terceira dimensão, precisamos desses 7 corpos. Quando não precisamos mais, nós começamos a trabalhar do mental inferior para cima. Então, na realidade, não precisamos mais nem do corpo perispiritual, nem do mental, nem do duplo etérico, nem do corpo físico. Então, é quando o espírito alcança um determinado nível evolucional que não precisa mais de corpos materiais, porque, na verdade, assim, tanto o corpo físico é material de uma matéria ou energia mais condensada. O duplo etérico é exatamente o fluido vital que conecta o perispírito, o modelo organizador biológico, ao corpo físico. O perispírito é de uma matéria quintessenciada, mas é matéria, tá certo? E a partir do mental inferior é que nós começamos a ser realmente uma mente
que coordena corpos físicos, mas que a partir do momento em que desenvolve e que evolui, não precisa mais coordenar corpos físicos, porque vai estar em mundos onde não é necessário mais coordenar corpos físicos. Ou então coordena corpos mais sutis do que os corpos aqui na Terra. Então, a primeira forma de você perder a forma de um perispírito, ou então perder o perispírito, é exatamente evoluindo. Tá? Então, você evolui ao ponto de não precisar mais ter perispírito. Tá? Você não tem mais perispírito. Você é do mental inferior para cima. Mental inferior, mental superior, o corpo búdico, o corpo átmico. E você vai viver em mundos mais quintessenciados, com vibrações, com estruturas mais sutis do que as estruturas encontradas aqui na Terra ou encontradas em mundos tridimensionais. A outra forma de você perder a tua forma perispiritual é através da renitência, da insistência no mal, da não admissão. Você não admite, você não se permite reencarnar, e você provoca tantos males à humanidade, a você mesmo, aos seus semelhantes, que em determinado ponto você começa a perder a sua forma humana. E aí os primeiros estágios é exatamente você começar a entrar em um processo de monoideia, dependendo das coisas que você alimentou aqui na Terra, ou no mundo tridimensional onde você viva. O egoísmo, o orgulho, o sexo, os vícios e etc. Aquilo ali vira uma monoideia, tá certo? Quer dizer, uma ideia fixa, firme na tua cabeça. E aí você começa a repetir essas ideias, você entra em estado hipnótico, monoideístico, começa a entrar num processo de perda de consciência de que você é um ser humano. Então, é aí onde entram também os estados de licantropia e zootropia, onde o ser humano se parece com verdadeiras feras, tá certo? São seres humanos, tá, gente? Seres humanos que perdem a compleição, a imagem de seres humanos no plano espiritual. E são verdadeiras feras, né? Com formas de lobos, com formas de animais, de cobras, de largatos, então com formas que não são mais formas humanas, né? E quando avistados pelos médiuns que se desdobram no plano espiritual, eles relatam realmente ter visto um animal, ter visto um monstro, ter visto um lagarto, ter visto um lobo, ter visto um lobisomem e etc e tal. E na verdade ali tem um ser humano, mas só que por conta da sua bestialidade, da sua renitência no mal, ele se transformou num ser que a gente pode chamar de ser bestial, de ser que não consegue mais se apresentar na forma humana. Eu vou ler para vocês aqui, que eu acho muito curioso esse texto, um texto que eu peguei na internet, muito curioso. Eu vou dar o crédito, tá, gente? Deixa eu colocar aqui, tá? Então, o crédito é da página Conteúdo Espírita, tá? Deixa eu ver aqui como é o nome da página, só para dar o crédito, tá, gente? É uma equipe muito, muito interessante, Conteúdo Espírita, vocês podem procurar. Então ele fala aqui o ovoides, o que é ovoide no espiritismo e como se livrar deles. Então ele define aqui o ovoide, né? As obsessões existem em graus e tipos diversos que podem ser simples ou complexas, conforme assevera o próprio Allan Kardec na segunda parte do Livro dos Médiuns, no capítulo 23, chamado da obsessão. Tá? O processo de obsessão mais comum ocorre quando o espírito desvencilhado do seu corpo físico resolve, por seu livre-arbítrio, vingar-se de uma pessoa encarnada e a ele vinculada por compromissos menos felizes. Quer dizer, o ódio, a vaidade, o orgulho, o apego e etc. Esse espírito começa a entrar em contato com você. Isso é uma obsessão simples, às vezes até uma pseudo-obsessão.
O que é uma pseudo-obsessão? É quando um pai, uma mãe muito zeloso vai para o mundo espiritual e não admite que o filho ou a filha esteja sozinho, o marido que não admite que a esposa se case novamente. E aí, lógico, ele não quer o mal do outro, mas ele tem um sentimento de posse tão grande que começa a impedir a vida do outro, mesmo sem querer, sei lá, envolver o outro numa maldade, num processo, mas ele tem posse. E como ele tem posse, isso é uma obsessão, mas a gente não chama de obsessão porque a própria obsessão, o Kardec disse que a obsessão é quando um ser, por maldade, né, com intuito maligno, quer influenciar na vida do outro e prejudicá-lo verdadeiramente. Às vezes a gente influencia na vida de alguém, gente, por zelo, ou excesso de zelo, ou então por posse. E nessa posse nós terminamos prejudicando a outra pessoa. Mas foi por intenção, ou porque a gente queria de todo jeito destruir a vida da outra pessoa? Não, não é por isso. É porque a gente é muito conectado ainda às coisas do terra a terra. E porque é conectado às coisas do terra a terra, não consegue se desvencilhar dessas cargas negativas, desses hábitos, desses costumes, desses vícios negativos e começa a influenciar na vida da pessoa, e isso aí sobrecarrega a pessoa e naturalmente nós estamos prejudicando aquela pessoa. Então eu estou no mundo espiritual e fico o tempo todo tomando conta da minha ex-esposa ou do meu filho ou da minha filha, e isso impede que ele viva uma vida livre. Eu estou prejudicando ele, mas isso é uma pseudo-obsessão. Eu não faço isso por mal. Eu faço porque eu sou um cara apegado, eu sou uma pessoa de espírito ainda muito renitente, muito conectada às coisas da matéria. E aí, portanto, eu termino fazendo uma bobagem como essa. Então, Allan Kardec fala que essa aí é uma obsessão simples, né? Até aquele obsessor que, por vingança, por um intuito menos feliz, se conecta a você, tá? Ele termina, sei lá, influenciando na sua vida de alguma forma. E aí, por vingança, ele quer lhe prejudicar, mas com uma conversa muito simples, você consegue solucionar o caso. Falando o nome de Jesus, falando o nome de alguém, chamando de meu irmãozinho, você consegue resolver. Semana passada mesmo, semana passada não, essa semana, na quinta-feira, nós tivemos um tratamento no nosso SEC de uma pessoa, onde o espírito falou da sua insatisfação de estar ali, falou que aquela pessoa que estava sendo tratada, que era consulente, tinha sido uma bruxa, tinha sido isso, tinha sido aquilo outro e tal. Mas aí eu, como dialogador, fui lá, bati um papo com o espírito, perguntei, você não está cansado, né, de toda essa vingança, de toda essa coisa? Olha, eu estou percebendo que você está maltrapilho, está aí cansado, está se sentindo mal, está com dores, então você não quer ser auxiliado, não? E aí o espírito na mesma hora aceitou o acordo, né, chamamos as equipes espirituais e o espírito foi prontamente socorrido. Isso é uma obsessão simples, gente, tá? Mesmo o espírito com raiva, perseguindo a vítima por muito tempo, mas com uma simples conversa, com um simples diálogo, com um bate-papo fraterno, você termina convencendo o espírito. A maioria é assim, tá, gente, das obsessões. Mas tem as obsessões complexas. Aí ele vem falando aqui, tá certo? Essas obsessões mais comuns ocorrem quando o espírito desvencilhado do seu corpo físico resolve, por seu livre-arbítrio, vingar-se de uma pessoa encarnada a ele vinculada por compromissos menos felizes. Essa é a obsessão simples. Em troca de energética perniciosa, análogo ao fenômeno das parasitoses, irá paulatinamente causar ao hospedeiro danos significativos do seu corpo, mente e espírito. Veja, aí é onde está a história. Quando esse processo de obsessão ele dura muito tempo no campo psíquico do obsedado, termina afetando também não só psiquicamente a pessoa, tá certo? Mas também as suas sinapses, os seus neurotransmissores, provocando depressões gravíssimas.
Processos depressivos, assim, às vezes irremediáveis, às vezes irreversíveis, por um tratamento espiritual comum. É fundamental que a pessoa vá para um psiquiatra mesmo, tome remédios e etc, para poder equilibrar e chegar ao ponto. E às vezes se torna complexo porque o espírito entra em completa simbiose e parasitose, e aí é onde começa o processo do monoideísmo, e o próprio espírito que está praticando o mal por muito tempo começa a perder sua forma perispiritual, podendo, gente, não é todos os casos, podendo perder sua forma perispiritual, se transformando no ovoide. Se vocês quiserem, depois eu posso passar, e aí se vocês tiverem interesse, naturalmente eu posso passar através do WhatsApp. Quem quiser pode anotar o meu WhatsApp, eu vou colocar até aqui, tá? No YouTube, depois eu boto no Facebook também, porque aqui eu não posso colocar, mas o Facebook, o meu WhatsApp é 81998146555. Por que é que eu estou dando esse WhatsApp para vocês, gente? Esse WhatsApp eu estou passando para vocês, tá? Eu escrevi errado aí, tá? Desculpa. Esse WhatsApp eu estou passando para vocês, porque se vocês quiserem, eu passo os corpos, um esquemazinho, um PowerPoint dos corpos espirituais e qual é o corpo que representa o ovoide. O corpo que representa o ovoide é o mental inferior. O mental inferior, ele tem uma forma de ovo, tá certo? Por isso que chama-se ovoide. Esse ovo pode, ao evoluir, perder o perispírito, se transformar nessa forma energética de pensamento, ou pode se transformar em ovos, tá certo? Em formas ovoides, e serem cultivadas pela espiritualidade mais densa, e elas se aproveitam dessas monoideias provocadas por esse espírito mesmo. Esse espírito provocou essa monoideia nele mesmo, de egoísmo, de orgulho, de vaidade, etc., que vai ser aproveitado pelas trevas, sendo acoplado de forma parasitária em pessoas que serão obsedadas. É um negócio assim, sabe? Muita gente pensa que é brincadeira isso, tá? Essa coisa dos ovoides, né? Essa palavra ovoide, primeiramente, ela foi, eu acho que aqui tem sim. O termo ovoide, pronto, é exatamente isso que eu vou falar agora para vocês, né? Ovoides é a justiça com as próprias mãos. Preste atenção nisso. O termo ovoide foi citado pela primeira vez, presta atenção, na literatura espírita, pelo espírito de André Luiz, que é o nosso repórter do mundo espiritual, no livro Libertação, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Essa obra foi publicada em 1949 e causou surpresa entre os estudiosos do espiritismo, porque antes só se tinha ideia de que a obsessão se dava por um espírito em plena consciência e não por um espírito em completa hipnose e monoideia. Mas preste atenção nisso. Pela natureza de sua narrativa, evidenciando uma cidade no mundo espiritual governada por entidades perversas, porque é exatamente isso que acontece. Essas entidades se aproveitam desses espíritos que entraram num processo de deterioração do perispírito, se transformando em verdadeiros ovos, tá certo? Em verdadeiros formas ovoidais, tá certo? E eles se aproveitam, e nessas cidades eles cultivam esses ovoides para implantar em pessoas de forma parasitária, tá certo? Veja, governada por entidades perversas especializadas em realizar a justiça com as próprias mãos, tá? É um negócio assim impressionante, gente. Hoje eu estava assistindo, até com Fabiana, hoje a gente estava assistindo um filme Ghost de novo, né? E foi bem bacana, porque o filme Ghost é assim, eu recomendo a vocês que vocês assistam o filme Ghost novamente. É bonitinho, né? É bem romântico, essa coisa toda, mas o bacana é o seguinte do filme Ghost. O filme Ghost tem muita coisa interessante para a gente estudar. Por exemplo, os efeitos físicos, né? A gente, além de ter os efeitos físicos, nós temos também ali
a mediunidade de vidência, a mediunidade de audiência, mediunidade não, os efeitos anímicos de ver o plano espiritual, de escutar o plano espiritual, tá certo? Que Kardec chamou de mediunidade e algumas pessoas chamam de mediunidade porque existe a intermediação da conversa dos espíritos, tá? Ali também se demonstrou quando o ladrão morre, né? O ladrão e o cara que provocou a morte do rapaz do Sam lá, né? A vinda dos seres trevosos para pegar como vingadores, né, aquele espírito. Pois é, existem cidades no plano astral mais trevoso que ela é governada por entidades, tá? Verdadeiros coordenadores dessas cidades, prefeitos, né? Que tomam conta dessas cidades, que eles cultivam essa coisa da justiça com as próprias mãos. Então é um negócio assim muito complexo, gente. A gente tem uma noção muito equivocada do plano espiritual, né? A gente acha que o plano espiritual é simples como o céu e o inferno. E não é tão simples assim. Quem dera fosse uma coisa tão cândida e bonitinha como o céu e o inferno. E você diz assim, que bonitinho, você é louco, o céu, o inferno, o purgatório, isso é bonitinho. Eu acho, né, para a vista do que a gente tem lido, por exemplo, nos livros de Robson Pinheiro, a trilogia, né, Senhores da Escuridão, A Marca da Besta e Legião, né, que eu li esses livros e tal, é uma coisa de impressionar a gente, né? Eu vou ler, inclusive, aqui alguns trechos sobre o cultivo dos ovoides para serem colocados como parasitas de governantes, de presidentes da República, de pessoas que tomam conta de instituições como a ONU, instituições como a Organização Mundial de Saúde, e várias organizações mundiais, né, seus líderes estão parasitados muitas vezes com ovoides, com aparelhos parasitas e aparelhos biológicos do plano astral parasitas, que são os verdadeiros ovoides com monoideias extremamente perigosas para a humanidade, o que tem prejudicado demais a humanidade. Por exemplo, ontem nós falamos sobre o aborto. Pasmem, tá? Que é aquele papo, esse papo de esquerda, tá? Que fala que o aborto é um direito da mulher e tal. Esse papo, né, absurdo, porque isso é uma verdadeira tragédia humanitária, vocês vão de convir, é uma tragédia humanitária, tá certo? Porque se você tem assim uma quantidade de espíritos, de pessoas que morrem, de crianças, né, no ventre da mãe, que são retiradas à força, de forma covarde, né, pelos abortistas, legalizada pela justiça humana, pelas leis humanas, mas não pelas leis divinas, né? E se você tem isso como se fosse legalizado e como se fosse uma coisa justa, significa dizer que está tudo deturpado. Em algum ponto, as trevas conseguiu penetrar, as trevas conseguiu implantar uma ideia de justiça numa coisa que é altamente injusta, gente. Tirar a vida de um ser humano, e principalmente de um ser humano que não tem como se defender, não tem coisa mais terrível do que isso. Então vocês acham que isso aí é uma coisa simples? Que isso aí é uma coisa por acaso? Lógico que não, tá? Determinadas instituições, a guisa, a justificativa de que estão defendendo a sociedade, defendendo os direitos das mulheres, defendendo o direito dos homossexuais, estão sim implantando ideias altamente esquisitas na sociedade, que se parecem ideias progressistas, mas não são ideias genocidas, muitas vezes, são ideias homicidas, tá certo? São ideias deturpadas em relação ao mundo espiritual e ao que nós devemos fazer em relação à justiça espiritual, tá, gente? Márica falou alguma coisa aqui. Ranieri, no livro Abismo, fala sobre homens, lesmas, serpente, aves de rapina, dragões encontrados na
nas 7 esferas da Terra. Exatamente, Malika. Tem vários seres assim, sim. Tá? E que a progressão desses seres que são zootropizados, licantropizados e tal, o final desses seres é se tornarem ovoides, com monoideias, às vezes seres que eles escolhem na espiritualidade, no livro Libertação, esses donos dessas cidades, esses prefeitos, coordenadores dessas cidades, eles escolhem os tipos de ovoides que eles vão usar para parasitar. É um negócio assim, sabe, que arrepia a gente. A gente fica impressionado, porque não é brinquedo isso não, tá, gente? Vamos lá. Os magistrados, como foram chamados, reuniam os espíritos endividados com a lei universal para utilizá-los como obsessores das pessoas que estariam comprometidas com crimes praticados na presente encarnação ou encarnações anteriores, fazendo justiça com as próprias mãos, o que não é permitido, tá, gente? Pelas leis divinas. Parasitas espirituais. Então preste atenção o que são os parasitas espirituais. Todo parasita, isso é um pressuposto de um parasita, todo parasita ele absorve energia e não troca a energia, ele só come a energia sua. Então ele é colocado, implantado em você, absorve tua energia e não doa nenhuma energia a você, ele só tira de você. Inclusive alguns processos parasitários obsessivos levam você à morte, tá? Mas Wagner, uma obsessão pode levar à morte? Lógico que pode levar à morte. Você começa a perder tônus vital, você começa a adoecer, porque eu já falei para vocês aqui, tá? Todas as doenças, pelo menos 70% a 80% das doenças, elas acontecem primeiro no plano astral. Né? O que nós chamamos de doenças psicossomáticas, tá? Que vem do psiquismo, quer dizer, vem do mental, através dos comportamentos, que termina refletindo no corpo físico. Né? Malika sabe muito bem disso, né? Nós somos reikianos, Malika é minha mestra, tá? Hoje eu sou mestre reiki também, formado por ela, minha professora, minha mestra, tá certo? Mas Malika sabe disso, quando nós tratamos, por exemplo, através da energia reiki, né? Da energia universal reiki e tal, os corpos, nós tratamos os 7 corpos, tá certo? Limpando as energias densificadas, e muitas vezes nós encontramos chips, aparelhos parasitas, ovoides, nós encontramos tudo. Por exemplo, no nosso curso, inclusive em reiki solidários que eu fiz junto com ela, nós já encontramos aparelhos parasitas instalados, chips, inclusive chips extraterrestres, implantados em pessoas. Malika deve se lembrar disso, um negócio assim terrível, e são chips parasitas para identificar a pessoa na sua localização e também para retirar energias. Me lembro muito bem de uma vez em que eu retirei um aparelho parasita de uma pessoa, lá na Talismã até, Malika, eu acho que tu te lembra disso, que eu retirei o aparelho parasita e a mulher ela estava com um problema de nervo ciático, e aí a gente identificou exatamente na estrutura da coluna dela, na base da coluna, tá certo? Um aparelho parasita, e foi retirado esse aparelho parasita, a mulher chegou lá de muleta, tá certo? Chegou lá de muleta, amparada pela filha. E aí, quem fez todo o processo do reiki, a cirurgia espiritual no duplo dela e etc e tal, fui eu, junto com Malika, tá certo? E a gente conseguiu fazer com que a pessoa saísse de lá andando. Ela chegou de muleta, tá? Amparada pela filha. No final, a gente perguntou de 0 a 10 quanto é que estava a dor dela. Ela ficou tão impressionada, porque ela no começo não estava conseguindo nem andar. E depois ela saiu de lá, porque ela estava com um aparelho parasita, impedindo exatamente as vértebras dela, tá certo? Ela é desestruturada, tá? Você lembra disso, não lembra, Mário? Ela colocou aí, lembro. Rapaz, foi um negócio tão impressionante, vocês não avaliam, essa coisa é muito poderosa, gente, essa coisa da energia, quer dizer, tudo acontece primeiro no campo mental, tá? Então,
ovoides, aparelhos parasitas de diversas formas. Isso foi citado por André Luiz, gente, não é abstração, não é loucura nossa não, tá? André Luiz, que hoje a Federação Espírita Brasileira adota todos os livros de André Luiz, inclusive o Libertação, que foi nele, em 1949, tá aqui, tá? Que André Luiz citou pela primeira vez os ovoides, tá certo, gente? Então transforma-se em parasitas espirituais, vivendo no clima pessoal da vítima, em perfeita simbiose mórbida, absorvendo-lhe as forças psíquicas. Atribui-se a esse fenômeno a nomenclatura de subjugação na classificação dos tipos de obsessão descrita por Allan Kardec. Então, quer dizer, já estamos, por exemplo, nós temos o quê? Veja, Allan Kardec definiu no Livro dos Médiuns 3 tipos de obsessão. A obsessão simples, a fascinação, a subjugação. Depois, na Revista Espírita, ele voltou atrás, né? Na Revista Espírita e também, não só na Revista Espírita, mas também na Gênese, Allan Kardec chegou a definir, deixa eu colocar aqui, porque eu terminei saindo aqui, fiz uma besteira aqui, tá? Conteúdo espírita, conteúdo, acho que é isso aqui, conteúdo espírita. Allan Kardec chegou a definir, depois, que ele não admitia que existia a possessão, né? E depois ele admitiu que existia a possessão. Tá? Então, o ovoide tá na classificação de subjugação. Você fica extremamente subjugado. E o pior de tudo, um médium vidente, por exemplo, como Málica é médium vidente, é uma médium vidente. Uma médium vidente como Málica, ela não consegue enxergar o aparelho, o ovoide, se ela não for especializada nisso. Se ela não tiver um olhar mais apurado. Málica tem essa experiência, porque já teve a instrução sobre o que é um ovoide. Mas, por exemplo, um médium despreparado, não experimentado, ele olha para a pessoa querendo ver se tem um espírito obsessor ali perto. Se tem um espírito, uma estrutura perispiritual junto daquela pessoa que está sendo obsedada. E não tem. Às vezes é o aparelho parasita, um ovoide que está sendo colocado no humeral, na base da coluna, no meio do timo, tá certo? No plexo solar, em vários locais, na parte, no chakra básico, no chakra sexual, sugando a energia vital, tá certo? Nós fazemos, inclusive, né, Málica, o reiki, o passe, para retirar essas energias densificadas. É um negócio assim, gente, assim, ninguém imagina que isso é tão grave. Tá? As pessoas sofrem com isso que vocês não imaginam. O danado é o seguinte, você vai para médico, você faz ressonância magnética, endoscopia, ultrassonografia, o diabo a quatro, e ninguém consegue detectar nada em você. E é um ovoide que foi colocado ali pelas trevas. O pessoal das trevas vem, implanta em você esse negócio e fica à distância, coordenando o espírito ovoidizado através de hipnose. O que é estar subjugado? Subjugado é exatamente você estar tomado completamente pela ideia do espírito. É subjugação, tá? Eu estou subjugando você. Então, não é mais você, não é mais a sua ideia. A possessão é quando o espírito toma posse definitiva de você. Você não perde a sua vida, mas o espírito simplesmente toma conta do teu corpo, trejeitos e tudo mais. Tá? Na subjugação, o espírito subjuga o teu pensamento e tuas atitudes. Não é mais você. Não é mais você. E os ovoides, eles são capazes de criar esse processo de subjugação. Tá? Então vamos ver lá. Ó. Ele fala da coisa. Vamos lá. Parasitas espirituais. Os ovoides constituem esses espíritos infelizes, obstinados na infinita fixação monoideística, que modificaram seus invólucros espirituais para uma forma ovalada, à semelhança de um crânio humano. Ela é ovalada. Quem viu o meu banner, o banner que eu coloquei para fazer a divulgação
dessa live de hoje, vocês vão ver atrás, próximo ao numeral, um ovo, como se fosse um ovo próximo, tá? É exatamente isso que os videntes veem. É esse ovo próximo ao humeral, é esse ovo próximo ao timo, ao laríngeo, ao frontal, impedindo determinados órgãos do sistema endócrino de funcionar, bloqueando os chakras através do reiki, através do passe magnético, né, que é o magnetismo humano. Nós conseguimos limpar, fazer o tratamento através da apometria, né? Nós trabalhamos a limpeza de todas essas estruturas densificadas e tomadas por esses espíritos das trevas. Malika falou outra coisa aqui, lembrando dos parasitas astrais e etéricos em formas de vermes ou insetos. Pois é, nós temos também os insetoides e os vermes, tá certo, do mundo espiritual, que não são, aí onde está a história, esses não têm monoideísmo, eles são sugadores só de energia, tá? Eles não trabalham com monoideísmo. Eles são sugadores de energia. Por exemplo, você pega um verme, uma bactéria astral, uma larva astral dessa e coloca, por exemplo, no teu umbilical, ele suga tua energia vital. Você fica desvitalizado, você fica amarelo, você fica estranho. Você perde vitalidade, você fica fraco, frágil e etc e tal. Agora ali tem um espírito? Não. Ali tem uma bactéria astral cultivada no plano das trevas para alimentar aquilo tudo. Mas veja só, é uma coisa muito interessante isso tudo. Veja só, transformam-se em parasitas espirituais, vivendo no clima pessoal da vítima, em perfeita simbiose. O processo simbiótico, tá certo, de transformação de energia. Outra coisa, você fica viciado na simbiose do ovoide. Por quê? Um ovoide só é implantado em você quando você alimenta similaridade de pensamento com o ovoide. Tá? Tudo que é implantado em você, gente, é porque você de alguma forma abriu o espaço mental. O teu pensamento é muito similar ao pensamento daquele ovoide. Você vibra energeticamente na vibração do ovoide. Boa noite, Marca. Boa noite, Aline. Boa noite. Todo mundo que chegou aí. Isis, Dona Célia, Carolina, Malika. Eu já falei. Todo mundo aí. Eu só estou repetindo para. E no Facebook tem Binha. Beijo, meu amor. Viu? E eu não sei porque tu não entrou no YouTube, não? Conseguiu entrar no YouTube, não? Bom, depois a gente conversa. Bom, tá aqui. Vamos lá. O que é ovoide no espiritismo? Vamos lá. O ovoide no espiritismo representa um espírito obsessor em um complexo processo de resgate de compromissos morais entre o credor desencarnado e o devedor encarnado. As ocorrências, veja, é assim, parece-se até que não se coloca ovoides em pessoas que, lógico que todo mundo tem um débito kármico, isso aí é ponto pacífico, tá bom? Mas assim, às vezes, o ovoide que está sendo utilizado não tem nada a ver com a vítima, não tem nada a ver com o obsedado. A vítima não, porque ninguém é vítima, tá? Não tem nada a ver. Ele foi cultivado em fazendas do plano astral mais denso, mais baixo, tá certo? E foi implantado pela similitude vibratória. A gente vai ver isso, ou pode ver em Senhores da Escuridão. Eu vou ler aqui um trechozinho de ovoides, falando sobre ovoides e como eles cultivam essa matéria. Eu até marquei aqui, tá certo? Que é muito interessante. Porque nem sempre isso é feito baseado na vingança que um espírito tem de mim e etc. E aquele espírito que foi ovoidizado tem alguma coisa a ver comigo. Não, eles são utilizados, mas nem sempre eles têm alguma coisa a ver comigo. Eles são apenas um instrumento. Hipnos, tá certo? Com monoideias parecidas com a minha. É um negócio danado, tá certo? Vamos lá.
as ocorrências dessa ordem mostram que, uma vez sintonizados na mesma gama de sentimentos, olha o que eu falei, na mesma gama de sentimentos e pensamentos, vítima e verdugo compartilham painéis dolorosos dos delícias cometidos. A misericórdia divina, por meio de seus agentes vigilantes, após estudo minucioso do caso em litígio, pesando atenuantes e agravantes, promove a reencarnação daquele espírito que necessita deste recurso para se desvencilhar do ciclo vicioso das obsessões, dando o ensejo à recuperação dos envolvidos. Aí vem o planejamento reencarnatório, que eu não vou entrar nisso agora. Mas uma coisa é certa, o processo de desovoidização dá-se pela reencarnação. E, gente, é um processo tão difícil isso, gente. O espírito readquirir a forma perispiritual através da reencarnação. A mãe que vai ser portadora desse espírito, quer dizer, vai colocar no ventre um espírito para refazer o corpo perispiritual dele, tá certo? Não pela a diminuição do perispírito para nascer novamente naquele processo que eu falei na live sobre o processo de reencarnação do espírito aqui na Terra. Não. Nesse caso, o espírito perdeu o formato perispiritual pelos próprios delitos, pelas próprias falhas. Então, para ele readquirir, uma mãe tem que admitir que através dela, isso foi combinado no plano astral, tá, gente? Foi combinado de comum acordo com a mãe, que ela receberia o espírito desse ovoide em seu ventre para recuperar o perispírito dele. Mas é recuperado numa só encarnação? Não, geralmente não. Tá? Mas a gente pode falar sobre isso depois, porque são processos reencarnatórios altamente complexos, onde os espíritos vêm assim com falhas na sua estrutura perispiritual, portanto, transmitindo também para o seu corpo físico, com verdadeiros defeitos genéticos. Defeitos que eu digo disfunções genéticas, né? Ou descoordenações genéticas que geram muitos problemas físicos, intelectuais e etc e tal, incapacidades físicas altamente dolorosas, tá certo, gente? Tudo isso foi causado pelo próprio espírito. E a mãe que admite um espírito como esse no seu próprio ventre é porque também tem um compromisso muito grande conectado a isso tudo. Não consigo entrar no YouTube. Minha filha, vamos ver depois isso, né? A gente tem que ver isso, estudar o que é que está acontecendo, tá? Vamos lá. Vamos ver o que Robson Pinheiro diz em relação a isso tudo, tá? Eu saí, que danado foi isso? Gente. Ixi. Desconectou aqui. Quem é que tá me vendo no YouTube, gente? O que é que tá acontecendo? Saiu aos... Alguém tá me enxergando no... Alguém tá me enxergando, gente? Alô, alô, alô. Ixi, Maria do céu. Gente, se vocês estão me vendo no YouTube, por favor, dá um alôzinho aí, tá? Que a gente fica doidinho aqui sem saber se está aparecendo no YouTube ou se não. Esse YouTube tá dando um problema a mim, rapaz, que não é brinquedo não isso, cara. Deixa eu ver aqui se tá saindo no YouTube. Por enquanto, só quem tá sendo a privilegiada é você, viu, Binha? O YouTube deu pau de vez aqui. Deixa eu ver aqui se tá saindo aqui no YouTube. O que é que tá acontecendo? Tá perdendo o pessoal todinho no YouTube pela transmissão. Deixa eu ver aqui se tá saindo alguma coisa. Gente, se vocês estão me vendo, por favor, dá aí um alôzinho, né?
Dá um alô para me dizer se está tudo certo. Ou se eu sair, se caiu minha conexão. Tá? Deixa eu ver aqui. Fernando foi o último que comentou, botou aqui muito interessante. E simplesmente travou aqui o YouTube. Travou, travando. Tá? Tô entendendo isso, Binha, o que é que tá acontecendo, por que que tu não tá podendo comentar no YouTube? Eu não tô entendendo isso também não, a gente vai ter que resolver isso, né? Vamos ver depois, ver o que é que tá acontecendo. Mas o YouTube saiu aqui, não tá rodando, não tá gerando aqui, eu não tô vendo, não tô entendendo o que é que tá acontecendo no YouTube também. Meu Deus do céu. Bom, gente, eu acho que é porque a gente está falando em ovoide, em obsessão complexa, aí parece que dá a gota e as coisas começam a não funcionar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que é que está acontecendo aqui. É como se tivesse dando pau em tudo aqui. Bom, eu vou continuar no Facebook, tá certo? Tá ok como? Tá aparecendo a imagem no YouTube, Binha? Tá aparecendo a imagem? Você entrou agora no YouTube? Porque eu tô perguntando aqui o pessoal não tá me respondendo. Ninguém tá falando nada. Ninguém tá falando no chat. Bom, gente, então eu vou continuar, tá? Porque pode ser que esteja filmando e eu não tô aqui, não tô percebendo, porque tá tudo escuro aqui na minha tela. Não tá passando nada. No livro de Robson Pinheiro, gente, ele fala sobre os senhores da escuridão, né? E o Raul caiu, voltou agora não. Voltou agora, Málica? Se vocês quiserem, podem ir para a página do SEC do Facebook. Bom, tá dizendo que tá aparecendo tudo ok. Acho que coisa louca isso. Bom, vamos lá. Veja só. O pessoal, o Robson Pinheiro tem um livro que é exatamente Senhores da Escuridão, que é pelo espírito de Ângelo Inácio, tá certo? E ele fala sobre esses senhores da escuridão e o processo de ovoidização. Eles têm verdadeiras fazendas de ovoides no mundo espiritual, tá? E ele fala aqui, né, com o Raul, conversando, perguntando, Raul é um encarnado, que no processo de pergunta, de questionamento sobre as ovoidizações, ele questiona sobre essa questão que tipo de ovoide está sendo colocado ali. E ele pergunta aqui, Raul entra em conversa e perguntou bastante curioso, você conhece algo mais sobre os ovoides? Algo que ainda ignoramos talvez? Procurarei ser mais específico. Quando o encontrei perto da porta que conduzia ao salão confidencial, você parecia desmaiado. Será que em algum momento entrou lá e descobriu algo a respeito dos planos dos cientistas? Ele disse, sinceramente, não compreendo o que houve comigo. Foi um choque pela intensidade das ondas de pensamento que vieram em minha direção, ou se uma tentativa das mentes interligadas em sobrepujar as minhas faculdades. Entretanto, conheço sim algumas coisas que pude ouvir entre uma e outra conversa. Porém, na época, não pude relacionar a existência daqueles seres em cativeiro. Hoje, posso muito bem esclarecer a conexão daqueles rumores, o que encontramos no laboratório e no salão proibido. Uma das experiências realizadas naquele laboratório era o enxerto de ovoides. Veja o que eles falam aqui. Enxerto de ovoides em outros seres, que sei hoje estarem encarnados com o objetivo de interferir em ideias e desviar planos kármicos. Quando ouvi Harber,
o cientista que dominava aquele complexo a respeito dos chamados planos kármicos que supostamente deveriam passar a sofrer influência dos seres implantados. Confesso que nada entendi. Na verdade, nem sabia àquela época que havia morrido. Tampouco tinha informações acerca de karma ou fatos semelhantes, mas sei agora de muitas coisas que ainda não sabia. E aí ele fala sobre todos esses planos kármicos. Mas é interessante, e aí a gente tem na sequência aqui, que vocês vão ver, tá certo? Ele fala sobre esses ovoides. É muito interessante como eles falam desses ovoides, tá, gente? Porque ele fala da forma como eles são utilizados, tá certo? Ele diz o seguinte: vi muitos religiosos, tanto o movimento carismático como o pentecostal, e deparei com médios e dirigentes espíritos e espiritualistas, além de escritores, autores e formadores de opinião, que era o que eu estava falando sobre movimentos, tanto religiosos como de sociedade, tá certo? Todos mentalmente convertidos em agentes dos cientistas das trevas, através da atuação dos ovoides. Quer dizer, monoideias implantadas em pessoas que a gente acha que são equilibradas, né? Dirigentes espíritas, né? Padres católicos, pastores, presidentes de nações, prefeitos, governadores, né? Todas essas pessoas, às vezes muitos deles são envolvidos pelos planos das trevas. É um negócio, gente, que, assim, dá pra gente ficar imaginando, né? E pensando assim, puxa vida, cara, que coisa doida isso, né? Que coisa maluca. Malika, seria interessante você ir para o Facebook, tá? Vai para a minha página do Face. Do Facebook. Eu vou botar aqui do SEC, tá? Para avisar o pessoal, tá dando pau mesmo, o Facebook tá dando pau, não sei o que danado é isso, tá? Aí ele diz o seguinte, ó: governantes em desdobramento, como acabam de me explicar, dirigindo-se ao laboratório onde seriam persuadidos mentalmente, tá? Entendendo agora que permaneciam longamente no salão proibido, submetidos como cobaias aos testes e às experiências. Veja só, gente, é um negócio tão complexo isso, porque a gente falar nisso, parece que a gente está colocando aí uma teoria da conspiração, de que todo presidente, todo, sei lá, dirigente espírita está envolvido nisso. Não, gente, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que existe realmente muitos deles ovoidizados, né, com aparelhos parasitas instalados, né, com processos obsessivos complexos em andamento, e isso é muito difícil de ser retirado, de ser extirpado pela própria crença dessas pessoas. Essas pessoas não acreditam estarem sendo obsedadas, tá certo? Essas pessoas acham que são donas da verdade, são fascinadas, né, num processo de fascinação primeiro, depois entram num processo de subjugação, onde as mentes são tomadas, né, e muitas vezes com ideias extremamente estapafúrdias, como essa, por exemplo, do aborto, né? Nações inteiras admitindo o aborto legalizado, porque acha que aquilo ali é extremamente normal, que é uma conquista da mulher e tal. Isso não é conquista de ninguém, gente. Matar um ser indefeso não é conquista de ninguém, tá certo? Então ontem nós falamos sobre isso, e aí imediatamente veio na minha cabeça, foi por isso que eu vim falar sobre ovoides com vocês, veio na minha cabeça essa questão da ovoidização, que é exatamente isso. A ovoidização leva a processos obsessivos complexos, capazes de fazer com que você ache que está fazendo coisas altamente certas, altamente corretas. E você não está fazendo nada correto. São ideias
aparentemente sociais, aparentemente descoladas, aparentemente, sei lá, ligadas à defesa dos direitos civis, do direito dos gêneros, do direito disso, do direito das crianças, como, por exemplo, certo, essa questão dos gêneros, da não adoção dos gêneros nas escolas. Isso é de um absurdo, sabe, cavalar. Hoje em dia não se pode falar mais nada, essa coisa do politicamente correto, onde não se pode tocar mais em assunto de absolutamente nada, né? Onde, sei lá, determinados militantes estão impondo determinadas coisas e as pessoas estão com medo, cara. Com medo até de falar em qualquer canto. Então, quer dizer, são ideias esdrúxulas, esquisitas, que terminam nos levando a imaginar que realmente tem um problema muito sério por aí, tá? Tem um processo obsessivo por aí. E isso está ficando cada vez mais grave, tá? Eu encerrei aqui a comunicação do YouTube e eu vou divulgar esse vídeo, tá, gente? Eu vou colocar esse vídeo. E era isso que eu tinha para conversar com vocês sobre os ovoides, tá, gente? Tem muito mais coisas, mas eu vou deixar assim para uma outra oportunidade. Nós conversávamos mais sobre ovoides, nós conversávamos mais sobre esse assunto, porque é um assunto tão palpitante, é um assunto tão interessante, que eu acho assim que tem pano para manga, tem muita coisa para a gente conversar ainda sobre isso, tá? Nós vamos precisar conversar assim de forma mais profunda sobre todos esses poréns aí dos ovoides e nos aprofundar nessas questões das obsessões complexas e das obsessões parasitárias, que essa é uma obsessão parasitária, onde existe assim uma total tomada do poder de decisão do obsedado. Então vamos cuidar, né? É assim, é aquela história do orar e vigiar, né? Isso é fundamental. Então um beijo no coração de vocês, paz, luz, muito obrigado pela presença de vocês na nossa live de hoje e voltamos a nos comunicar na próxima live. Provavelmente na segunda-feira nós vamos falar no Desmistificando a Umbanda, né? E bater um papo gostoso aí com todos vocês. Vamos trabalhar, né? Vamos aí continuar na nossa defesa do bem e principalmente na divulgação da espiritualidade. Beijo, paz, luz, saravá, muita axé, namastê para todo mundo. Tchau, tchau, valeu.